Eu estava realmente na luz. Eu estava do outro lado. E foi a experiência mais bonita, poderosa, emocionante e maravilhosa da minha vida. Sou muito grata por estar viva para compartilhá-la. Antes de iniciarmos o testemunho, deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado a cada novo vídeo. Oi, meu nome é Ellen Ware e estou aqui para compartilhar minha experiência de quase morte. Isso aconteceu quando eu tinha 12 anos. E foi realmente o começo da minha vida. Eu costumava adorar andar a cavalo. E desta vez, fui para a minha primeira aula de equitação ocidental. Nessa aula, colocaram a sela no cavalo. E eu não estava usando um capacete. É claro que aconteceria assim. Eu adorava andar, mas muitas vezes, quando você está colocando a sela em um cavalo, eles expandem a barriga porque a barrigueira não está confortável. E foi isso que aconteceu neste caso. O cavalo expandiu a barriga. A barrigueira não estava realmente apertada. Ela escorregou no final da aula. E conforme me contaram, eu estava segurando-me com todas as minhas forças. Fui arrastada um pouco e depois pisoteada pelo cavalo. O cavalo, com medo, empinou-se e me chutou na têmpora direita. Isso foi o começo da minha vida. E embora meus pais estivessem no hospital comigo, passando por aquele horrível momento de ter que ficar ao lado do filho, na UTI de um hospital no Texas, eu estava na luz, do outro lado, e foi a experiência mais bonita, poderosa, emocionante e maravilhosa da minha vida. Sou muito grata por estar viva para compartilhá-la. A forma como aconteceu foi que meus pais foram orientados a tocar música ou filmes ao meu lado para tentar estimular minha mente, pois eu estava em coma. Eu havia sido transferida de um hospital principal na área de Dallas-Fort Worth, em Waco, porque a equipe neurológica deles era muito melhor e mais especializada nesse tipo de acidente. Para mim, os vídeos caseiros antigos e coisas assim eram importantes, mas no quinto dia, eles decidiram reproduzir um filme da Disney que era principalmente música, 95% música. E essa parte da história retorna mais tarde, mas, para mim, a primeira coisa que lembro foi estar em uma espécie de jangada de madeira em um rio de nuvens cor-de-rosa. Havia um mestre ascendido na minha frente, o mestre ascendido Jesus, que eu conhecia da minha infância. E à minha esquerda havia um homem mais jovem, careca e magro, com longas vestes marrons que iam quase até seus pés. Eu me senti muito confortável com esse homem, mas na época eu não sabia quem ele era. Descobri anos depois, enquanto estava na escola, mas Jesus não falou comigo com palavras. Ele se comunicava através da mente. Antes mesmo de se comunicar comigo, eu senti essa sensação pervasiva de conexão e amor, um amor absoluto em seus olhos. Então fui elevada, acendida a jangada para um lugar de luz. A primeira coisa que notei foram vislumbres deste outro mundo. Agora vejo como se estivesse sendo elevada a diferentes reinos de consciência. O primeiro reino era este reino de luz, onde havia riachos de cores diferentes, árvores e animais cantando, talvez música tocando, que eu nunca tinha ouvido antes. Era a música mais bonita que já ouvira. Então, fui levada para esta luz dourada, e essa foi a verdadeira parte da minha experiência de quase morte que ainda me leva às lágrimas hoje. Senti esse calor ao meu redor, como um cobertor pesado, apenas essa presença amorosa, essa conexão absoluta com tudo e todos, com tudo que será e tudo que já foi. Senti esse peso ao meu redor, mesmo sem ter um corpo físico lá, eu podia sentir movendo-se e ao redor da minha essência. Até que finalmente eu apenas me fundi nessa luz. Tornei-me essa luz dourada linda, onde nada mais importava e tudo era amor. Não havia ninguém, não havia nome, não havia construção humana alguma.
era apenas amor. Tudo era amor, todos eram amor, tudo, e eu poderia ter estado lá por vidas. Realmente poderia, nem sei quanto tempo passei lá, mas logo me vi de volta na jangada. Pouco depois, experienciei a luz e estava naquele lugar, naquela vibração. Eu trouxe isso de volta para a jangada comigo. E foi nesse ponto que me fizeram uma pergunta. Você quer ficar ou quer voltar à Terra? Lembro-me de querer ficar inicialmente, porque era tão bonito e conectado. Eu me sentia em casa naquele lugar, mas antes de tomar a decisão, foram mostradas coisas para mim, o que é muito comum para aqueles que têm experiências de quase morte e recebem essa escolha. Eles veem coisas que talvez precisem saber antes de tomar a decisão. Mesmo que eu não tivesse minha mente humana naquele momento, eu estava em meu corpo espiritual, em uma consciência maior. Foi-me mostrado que a vida do meu pai e, especificamente, a de meus irmãos, não se desdobraria no caminho que deveriam seguir nesta vida. Não sei por que vi esses vislumbres específicos, mas estava tudo bem. Eu poderia ter escolhido ficar na luz e teria sido bom. Eu sabia profundamente que tudo ficaria bem. Não havia certo ou errado. Então, naquele momento, escolhi viver, fora de qualquer construção humana, escolhi viver. E foi então que recebi uma carga de mensagens sobre por que estamos aqui agora, o que estamos fazendo, o que é importante. Algumas dessas mensagens foram que nossas mentes humanas se distraem da realidade e presença do que podemos realmente realizar e fazer. Que nossos pensamentos criam nossa realidade e que temos controle consciente sobre a criação com a fonte, que as pessoas importam, mas muito do que pensamos e nos fixamos em nossas vidas é consumido por todos esses pensamentos sobre quem fez o quê. E tudo isso nos afasta da realidade do que estamos aqui para fazer. Podemos nos elevar mutuamente, podemos criar uma vida de paraíso na Terra e estamos aqui para aprender. Este é o nosso campo de aprendizado e muitas outras mensagens vieram inundando em mim. Em um instante, após receber essas mensagens de muitas vidas, poderiam ter sido como centenas de vidas de mensagens em um momento. Eu soube que escolhi viver. Fui preenchida com esse incrível e avassalador sentimento de gratidão por poder voltar e viver e compartilhar essa experiência com o mundo. Eu sabia, de alguma forma, que essa experiência seria algo que eu poderia levar de volta, compartilhar e que se tornaria algo que traria esperança e luz para outras pessoas. Depois de fazer essa escolha, meu coração se encheu de gratidão e foi quase como se eu caísse de joelhos na frente desses mestres, especialmente diante de Jesus, e agradeci por poder viver, por poder voltar. Eu fiz uma promessa de que voltaria e usaria a música para curar as pessoas. Essa foi a minha escolha. Eu simplesmente prometi com toda a minha essência. Também prometi que todas as noites, ao me deitar, não importando o que acontecesse naquele dia, eu seria grata por isso e dormiria com gratidão. E é isso que faço. Mesmo quando me afasto disso, eu volto a essa prática porque sei que é assim que criamos. É assim que nos conectamos. E que a alegria e a gratidão são as maiores experiências e expressões de amor que nós, como humanos, podemos oferecer ao coletivo, ao universo, ao divino, a fim de co-criar e criar o paraíso na Terra. Foi quando as coisas ficaram realmente incríveis. Escolhi usar a música para a cura, prometi agradecer todos os dias e então tudo ficou escuro. Mas não era uma escuridão assustadora, era uma escuridão bonita, como a escuridão de um útero ou de uma criação. Senti a expansividade deste lugar e senti mais uma vez como se meu corpo espiritual tivesse limites, não uma forma humana. Mas eu era de alguma forma menor nessa escuridão. Eu conseguia ver um bastão de música ao longe, muito longe.
e tinha notas musicais coloridas diferentes a cada momento, como se estivesse tocando música animada, mas eu não podia ouvir nada. Eu só podia ver todas essas notas se movendo ao longo do bastão, e o bastão continuou se aproximando cada vez mais, até atravessar minha cabeça, ou o que seria minha cabeça. Ele ficou maior e maior, mais perto e mais perto. Então, tudo ficou escuro. Mas apenas por um segundo, porque havia um ponto de luz minúsculo, longe na distância, apontando para baixo, um pouco para a direita, porque foi assim que eu experienciei essa luz, mas não era luz de forma alguma, era som. Eu quase podia ouvi-lo, realmente quase inaudível, mas consegui focar nesse som com tanta energia e concentração que pude trazê-lo mais completamente para minha mente, até que estava ressoando dentro da minha cabeça, verdadeiramente ressoando. A música estava tão alta em um ponto que eu não conseguia me sentir confortável nela, e eu sabia que a única maneira era forçar meus olhos a se abrirem, e isso foi a coisa mais difícil que já fiz. Mover-me de volta para o meu corpo não foi uma experiência confortável. Eu passei dessa enorme expansão para entrar no que senti como uma experiência pequena, mas ainda maior do que eu podia imaginar. Então, forcei meus olhos a se abrirem e a enfermeira correu até mim, falou comigo, ajudou-me, e então eu deslizei de volta para a inconsciência. Antes disso, consegui ver coisas no quarto, como a tela do outro lado e a TV que tinham colocado ao lado da cama, porque isso foi no final dos anos 80, e estava passando os créditos do filme da Disney que tinham tocado para mim. Eu sabia que era a música que me acordou do coma e a música que me trouxe de volta ao meu corpo. Então a verdadeira magia começou, a magia da recuperação. Sim, tive que passar por isso um pouco, mas o médico disse que era realmente um milagre. A única outra pessoa no estado do Texas, na época, que sobreviveu a esse tipo de lesão na cabeça, também era uma criança. Ela tinha 14 anos, eu tinha 12. No entanto, ela ficou confinada a uma cadeira de rodas por toda a vida. Outras pessoas não teriam sobrevivido a isso. Não havia realmente uma explicação. Lembro-me de brincarmos, dizendo que eu era um milagre, mas eu podia andar e falar, embora tivesse perdido toda a minha memória anterior a isso. Eu não conhecia as pessoas na minha vida, não conhecia amigos, não tinha memórias dos primeiros dias de escola. Eu não lembrava de nada do que a maioria das crianças da minha idade lembraria. Os médicos me disseram que qualquer coisa que eu regatasse seria nos primeiros 5 anos de recuperação. E foi muito pouco, mas eu sabia e tinha uma sensação sobre as pessoas, quem elas eram, sua energia, sua essência. Mesmo que eu não soubesse seus nomes, até mesmo na minha própria família, aprendi rapidamente e comecei a me recuperar. Me entreguei à música, comecei a tocar flauta. Tinha crescido tocando piano. Minha mãe foi professora de piano por um tempo. A mãe dela ensinava piano, suas irmãs também. Eu estava familiarizada com a música e ainda tinha essa parte musical do meu cérebro intacta, e isso se tornou minha paixão. O que eu não conseguia expressar a AOS, meus amigos, o que eu não conseguia entender no mundo, porque nada fazia sentido para mim, eu expressava através da música. Agora, como terapeuta musical, sei que estava reconstruindo células cerebrais e neurônios tocando música. Eu estava me conectando a esse reino de outra maneira. Eu não sabia como ia curar as pessoas com música. Isso veio depois. Quando acordei, eu tinha dons muito especiais. Eu conseguia ver e sentir a luz ao redor das pessoas. Eu conseguia entendê-las em um nível diferente. Eu não conseguia entender suas palavras, o que na verdade ajudou a crescerem meus dons intuitivos, porque enquanto eu estava sentada, minha mãe apenas dizia: "Finja que sabe sobre o que estão falando, sorria e seja gentil." Então eu, na minha recuperação após a lesão na cabeça, apenas sentava e ouvia as pessoas,
comecei a acessar algo além do que estavam dizendo. Comecei a perceber que as pessoas ficavam presas na história, mas a história não era o foco era quem elas são, a conexão, o relacionamento e realmente conhecer e ver as pessoas onde estão, ajudando-as a ver algo maior do que a história e maior do que elas mesmas. Eu escondi meus dons por um tempo porque não foram bem recebidos por algumas pessoas que conhecia. E eu não queria ser alvo de piadas como uma criança. Eu não queria ser diferente. Não queria dizer que conseguia ver luz ao redor das pessoas, ver cores e receber mensagens. Mas eu tinha alguns amigos com quem podia trabalhar e conversar sobre meus dons. E nós compartilhávamos e nos ensinávamos mutuamente através desses dons que se manifestavam, mas tudo se encaixou depois que terminei minha graduação, onde me formei em música com uma especialização em psicologia, sabendo que descobri sobre essa coisa chamada musicoterapia. A musicoterapia consiste em curar as pessoas com música, o que era exatamente o que eu tinha voltado para fazer, certo? Encontrei uma universidade. Meu pai disse que, se você vai fazer musicoterapia, precisa de um mestrado em psicologia. Encontrei uma universidade que oferecia tanto mestrado em musicoterapia quanto em psicologia espiritual. Essa universidade era budista e chamava-se Naropa, localizada em Boulder, Colorado. Quando fui para lá, era uma cultura de contemplação, práticas meditativas, introspecção e conexão com os pensamentos. Tornar-me discernente dos pensamentos e aprender essa prática foi crucial para eu implementar as mensagens que recebi na jangada. Quer continuar assistindo a outros relatos como este? Clique em um desses 2 vídeos que estão aparecendo agora na sua tela.